Gente, hoje eu tenho papo de 2 horas de passação de roupa. Não vou passar todas. Eu me nego a gastar horas e horas da minha vida nisso. Não tem ninguém que me ajuda com as roupas ou com a rotina aqui de casa. Eu queria muito que tivesse essa pessoa. Tô orando pro Senhor nos abençoar pra gente conseguir contratar essa ajuda. Mas, por não ter essa ajuda e ter 50 outras mil demandas, eu estou há 15 dias sem dobrar ou passar as minhas roupas. O que isso significa? Que tem muita roupa e que a gente foi lavando e elas foram acumulando numa montanha que se assemelhou à montanha do Everest. Deixa eu passar um vídeo aí que eu filmei do chão. A gente, assim, joga as roupas no chão, mas a gente limpa o chão primeiro. Então, confio no meu chão. No meu chão eu confio. Pra poder ajeitar, separar. Então, nessa pilha aqui eu tenho as roupas das crianças e na outra eu tenho as nossas roupas. Tem papo de toalha e pano que tá aqui no canto. Aqui eu tenho alguns lençóis. Dentro de um cesto eu tenho roupas íntimas. Tem muita coisa pra eu ajustar, arrumar. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer um vídeo aqui falando com vocês no canal. Falei, por que eu não junto as duas coisas? Então esse é o Passa Roupa e Fala. Não é um quadro novo, é só uma coisa que eu tô fazendo agora. Porque eu não gosto de passar roupa, não gosto de dobrar roupa. Deu pra perceber porque foi a tarefa que acumulou, confessando aí o meu pecado de preguiça, foi a tarefa específica que acumulou. Mas eu vou o quê? Vou ressignificar. Vou fazer esse momento que seria pra mim, pessoalmente, muito enfadonho, em algo que possa te abençoar de alguma forma aí do outro lado. Eu preparei até um roteirinho do que eu queria conversar com vocês. Na verdade, esse vídeo é um monte de informações desnecessárias, mas é pra gente passar o tempo juntas, amiga. Bora. Era pra ser um vídeo de perguntas e respostas, mas eu senti uma inquietação no meu espírito, uma incomodação aí do Espírito Santo mesmo. Então, o vídeo de perguntas e respostas do post que eu fiz na comunidade vai ficar pra mais daqui um tempinho. Hoje a gente vai falar sobre contentamento. É um assunto que eu não revisito há algum tempo. Falo dele já fazem bons anos. Eu vou deixar aqui no card em cima um vídeo. Enquanto isso, deixa eu ir passando roupa. Vou deixar aqui em cima um card de eu falando sobre comparação. No vídeo em específico eu falo que comparação é a mãe da inveja, mas hoje eu quero falar sobre contentamento, porque o contentamento é, de fato, a arma que a gente usa na guerra contra o pecado da inveja, que a gente costuma chamar bonitinho de comparação hoje em dia, né? Às vezes eu tenho a sensação de que eu passo o dia inteiro tentando arrumar minha vida. Passo o dia inteiro tentando arrumar minha casa, passo o dia inteiro tentando arrumar minha agenda, passo o dia inteiro tentando arrumar a educação das minhas filhas, passo o dia inteiro tentando arrumar tudo para que fique perfeito. Passo o dia inteiro tentando, ai meu Deus, arrumar o meu casamento, como se depois que tudo estivesse equilibrado e perfeito, eu pudesse descansar. E isso me faz muitas vezes pensar, nessa conversa que eu já até falei com vocês em alguns vlogs aqui no canal, que eu sou Deus. Muitas vezes a gente não diz isso com as nossas palavras, mas a gente fala com a nossa forma de agir. E nessas de achar que eu sou Deus, eu quero resolver tudo antes de eu dormir. Às vezes antes de eu dormir é relativo. Pode ser 2 horas da manhã, pode ser 2 horas da manhã. No caso não pode, mas acontece de vez em quando. Muito mais do que deveria, inclusive. E aí as minhas filhas não acordam mais tarde e eu fico descansada o dia inteiro. Por quê? Porque eu não sou Deus. O meu corpo precisa de descansar. O meu cérebro precisa disso. A minha vida espiritual precisa de um corpo descansado para não deixar o trabalho do Espírito Santo em mim ser tão árduo. Para não permitir que esse trabalho seja tão árduo assim. Sei que o Senhor é paciente em tratar todos os meus pecados, mas ainda assim, eu não me considero a pessoa mais fácil de lidar. Mas enfim, o que eu tava falando? Então a gente vive esperando as condições ideais para descansar o nosso coração. Eu li há muitos anos um livro da Nancy Wilson chamado Contentamento. Eu li e ouvi audiobook. E o que a Nancy me ensinou é que o contentamento não vem quando tudo se acalma. Não, agora tudo se acalmou, então eu estou contente. Ele é um fruto, uma condição, uma realidade que emerge no meio do caos. Ou seja, vou repetir, o contentamento não vem quando tudo acalma, tudo passa. Ele nasce no meio da bagunça. O lugar que ele nasce é no meio do caos. O contentamento, então, nasce quando as coisas não estão perfeitas. Mas antes de seguir com a nossa conversa, deixa eu falar pra vocês da Insider. Vocês viram que eu tô toda de Insider, né? Tô usando o Perfect Top e a saia Kyoto. E vocês estão vendo que eu tô passando roupa, né?
Mas quando eu pego uma peça da Insider, eu preciso passar, minhas senhoras? Não, eu não preciso, porque ela desamassa no calor do corpo. Olha que benção. Essa saia aqui, ó, imagina se eu tivesse que passar essa peça gigantesca. Ela saiu, tava ali na pilha de roupas pra passar, eu vou simplesmente dobrá-la. E aí, quando eu usar ela, se ela estiver um pouquinho amassada, não tem problema, que eu vou botar ela no meu corpo e vou viver a minha vida, que ela vai desamassar. Porque a facilidade que a Insider traz pra minha vida é assim, gente. Antes de eu começar a falar com vocês aqui nesse vídeo, eu pensei, vou escolher um lookinho da Insider. E tava naquela pilha do chão de roupas amassadas. Eu achei o Perfect Top, eu falei pra Alan, vou colocar esse. E ele disse, mas tá muito amassado. Eu falei, e você se preocupa com isso ainda, querido? Coloquei no corpo e ele o quê? Desamassou com o calor do meu corpo. É muita facilidade, manas. Sério, de verdade. Eu gosto muito, muito das roupas Insider. E agora, a data que esse vídeo tá saindo, eles estão fazendo uma Black antecipada. Então você já pode encontrar bons descontos lá no site. Eu mesma passei ontem no site e comprei algumas pecinhas que eu tava precisando. E com o meu cupom de desconto você consegue ainda mais desconto. Eu vou deixar aqui na tela, é Roberta Vicente. Ou você pode então clicar no link aqui da descrição para adquirir suas peças que vão facilitar a sua vida. Um beijo, Insider! Muito obrigada por patrocinar esse vídeo maravilhoso pra gente. Antes de a gente voltar pro assunto, vocês que costumam pensar, ai meu Deus, mais uma publi, são as publis que contratam mãos de obra para que a gente consiga disponibilizar mais e mais conteúdo. Esse vídeo, por exemplo, está sendo editado pelo meu amigo Vitor. Oi, Vitor! Meu amigo Vitor tá editando esse vídeo de hoje, graças aos nossos patrocinadores. Então, assim, incentivem os criadores de conteúdo favoritos de vocês. Engajem, fala assim, nossa, que vídeo legal. Inclusive, comenta nesse vídeo se tiver alguma coisa que você acha que você queira acrescentar no assunto, se isso falou com você, se te abençoou. Tem muitas pessoas que me seguem que não interagem com o meu conteúdo há anos. Tem, tipo, gente que me segue há 5 anos e nunca comentou em nada e eu não sei quem você é. Então se apresente na minha vida nesse vídeo aqui comentando. Mas voltando pro nosso assunto, o vídeo de hoje, sim, tá bem conversas. Eu tô liberando ele exatamente nesse horário do meio-dia, que é pra gente passar tempo juntas, pra você fazer o seu almoço na minha companhia. E você fazer companhia pra mim também. O que a Nancy Wilson diz que é contentamento? Ela diz que é uma disposição de um coração que confia em Deus em qualquer circunstância. Não é uma passividade ou um sentimento, algo etéreo. É uma decisão intencional de descansar em Deus. Você escolher descansar no Senhor. E eu tava lendo alguns materiais antes de começar a gravar esse vídeo, e o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falou que o contentamento é uma coisa a ser aprendida, baseado em Paulo, quando ele diz, Filipenses 4:11, aprendi a estar contente em qualquer situação, em toda situação, seja na fartura ou seja na faltura. Então, se ele aprendeu a estar contente, essa é uma virtude que não nasce do nada, ela precisa ser desenvolvida. Como quando você vai na academia, os músculos, a massa muscular não se desenvolve quando você fica sentada na sua casa. Você precisa ir até a academia e treinar para que esses músculos cresçam e você seja uma pessoa mais forte, mais saudável, para que quando você for mais velha, se você vier parar numa UTI, que não vai acontecer em nome de Jesus, você tenha massa muscular para se recuperar rapidamente. Só que aonde que nasce então o descontentamento? Como é que eu me percebo uma pessoa descontente? Qual é o caminho que me leva para esse fim ruim? A Nancy diz que começa no pensamento. Isso até vem da psicologia. Eu por muitos anos fiz terapia cognitivo-comportamental e é uma linha que eu pessoalmente gosto bastante, em que as psicólogas, os estudiosos e a academia diz que os seus pensamentos modelam os seus sentimentos e os seus sentimentos modelam as suas ações. Algo assim. Então, tudo começa no pensamento. Eu acho isso bastante bíblico, inclusive. Porque a própria Bíblia manda a gente ficar atento ao que nós pensamos. É sempre inundar os nossos pensamentos nas coisas que são do alto. Porque, de alguma forma, eles vão modelar as inclinações do nosso coração. Seja pra gente praticar o bem, praticar o mal, pensar o bem, viver o bem, ou o mal. Você, por exemplo, quando um adúltero adultera, ele não decide do nada adulterar. Ele, de alguma forma, preencheu o pensamento, as emoções dele com coisas que levaram ele até esse caminho.
sabe? E o descontentamento nasce quando a gente enche a nossa mente de queixas, murmurações e na tão famosa palavra de hoje em dia, que é a comparação. E a comparação é a mãe da inveja. Vai lá assistir esse vídeo que é bem bom. É antiguinho, eu tô com o cabelo bem curtinho, mas é bom. E por que é que existem tantas pessoas descontentes hoje em dia? Porque nós vivemos em um mundo imerso numa cultura que favorece e facilita muito a comparação nos nossos celulares, exatamente. Parece óbvio o que eu tô falando, mas muitas vezes a gente esquece. Então, amiga, deixa eu te dizer, você não é feia. Você não tá feia. É o seu tempo de tela que tá muito alto. Você tá passando esse tempo aqui comigo, mas eu me arrumei pra estar aqui. Você acha que eu ia aparecer aqui de qualquer jeito? Que foi tanto tempo conversando com vocês, queria estar bonitinha pra conversar contigo. Então você não é feia, é o seu tempo de tela que tá muito grande. Seja vendo as pessoas no TikTok, no Instagram, e as pessoas estão sempre arrumadas nas redes sociais, né? Mano, a sua casa não é feia. Seu tempo de tela tá muito alto. Você tá navegando demais, tá vendo demais a casa da fulana da ciclana, que tem ajuda, tem ajuda contratada, que tá conseguindo uma personal organizer pra ir lá na casa dela. E eu não tô dizendo que é ruim a pessoa ter uma personal organizer, é muito bom. Eu queria ter uma personal organizer. Mas pensa comigo, é a maioria da população brasileira que consegue uma personal organizer pra deixar sua casa linda, maravilhosa. Aqui a roupa das minhas filhas, toda manchada de canetinha. Eu não vou ter tempo de ir lá, passar álcool, fazer isso, fazer aquilo. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Você tá entendendo o ponto? A sua vida não é chata, não é desinteressante as programações da sua semana. É que muitas vezes as pessoas que trabalham com a internet, elas têm uma liberdade um pouco maior de tempo para poder fazer as coisas em momentos diferentes. A maioria das pessoas acorda de manhã, sai de casa, vai trabalhar ou trabalha home office e volta para casa no final do dia e aproveita muitas vezes o dia a dia com o tempo extra que sobra no final de semana. Então a sua vida, ela é normal. Eu mesma reconheço que muitas vezes eu vivo uma realidade bastante privilegiada em questão de liberdade de tempo, de trabalhar de casa. Eu trabalho o dia inteiro, mas eu tenho uma flexibilidade muito grande de, por exemplo, se eu não estou bem mentalmente, hoje eu posso me programar para tirar um dia amanhã e trabalhar mais de repente num outro horário, e aí o Alan, a gente consegue se reconfigurar todos para de repente ele ficar com as crianças e aí a gente conseguir fazer isso, dar conta de determinada demanda, de participar de alguma outra programação da igreja. Então é uma liberdade que a maioria das pessoas não tem. Então muitas vezes se você olha pra minha vida e você se compara, pode ser que você se sinta vivendo uma coisa tipo assim, nossa, que legal, ela tá agora, sei lá, 3 da tarde passando roupa, queria estar eu na minha casa passando roupa. E calma, a porção de graça que o Senhor colocou sobre mim é para um determinado fim. E para você é uma realidade totalmente diferente. E é aí que a gente tem que exercitar o contentamento. Se o descontentamento nasce de comparações exageradas, uma coisa sobre a qual a Nancy não escreveu é tempo de tela. Então hoje em 2025, eu diria para você que se o contentamento é uma coisa que não nasce, não brota do nada e precisa de intencionalidade, você deve desenvolver intencionalmente hábitos e um estilo de vida, regras de vida que combatam isso se é uma coisa que você enfrenta muito. Então, controlar o seu tempo de tela é extremamente importante. Controlar, muitas vezes, a intencionalidade do seu tempo de tela. Se você segue determinada pessoa e isso adoece a sua alma porque você se compara demais e você se sente muito ruim, assim, assado, então não é que você tem que dar um follow se é um amigo ou uma amiga sua, mas dá pra você ocultar os stories pra você não ver só por um tempinho, sabe? Eu faço muito isso, gente. Eu tô aqui falando de comparação, mas muitas vezes eu mesma já peguei o meu coração invejando a vida ou a realidade de alguém que tem um dia a dia muito parecido com o meu e pensando por que eu não consigo fazer as coisas que essa pessoa consegue fazer. E aí foi só eu diminuir o meu tempo de tela que eu comecei a olhar pra minha vida e falar assim, ó, gente, mas eu sou diferente mesmo, né? Não tem como eu fazer o que a outra pessoa tá fazendo, porque a pessoa X tem isso que eu não tenho. Tem essa e essa ajuda que eu não tenho, tem essa e essa condição que eu não tenho. Eu tenho TDAH, a pessoa não tem TDAH, eu tenho essas facilidades, a pessoa, sabe? Então eu te diria para você substituir as reclamações pela gratidão, porque isso é muito intencional, você substituir uma reclamação por gratidão mesmo. Beleza, é uma coisa que eu de cara não gostei? Obrigada, Senhor. Obrigada, porque isso não significa que o Senhor não tá aqui. Significa que o Senhor tá formando Cristo em mim de uma forma
que você não tá fazendo na vida de outra pessoa. A porção de Cristo sendo formado em mim hoje que eu tenho é essa. Então eu quero aprender a te encontrar no meio desse caos. Pronto, você transformou suas reclamações em gratidão, ainda de quebra, orou ali, 60 segundos com o Senhor? Que já é muita coisa para quem muitas vezes não ora nada. Então, onde é que a gente vai exercitar? As duas práticas que eu sugeri para vocês, tempo de tela e gratidão, e você vai exercitar essas coisas quando tudo estiver perfeito? Não. É no meio da bagunça. É quando sua vida tá um caos que você vai pegar, você vai olhar para ela e vai dizer: obrigada, Senhor. Porque é um momento que eu tenho. Ele não é obrigada a ser tipo assim, romantizando, dizendo, obrigada porque eu tô passando essa dificuldade. Não, é obrigada porque o Senhor tá aqui. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo, mas me ajuda a te encontrar no meio disso, me ajuda. E a Nancy diz isso no livro dela, ela diz que uma mulher piedosa não espera o cenário ficar bom pra ela ficar bem, pra ela ser luz na casa dela, pra ela mudar o ambiente da casa dela, porque, amigas, convenhamos, a Bíblia não tava brincando quando ela disse que a mulher sábia edifica a própria casa, não tava brincando. Ela tava falando bem a verdade. E que a tola com as próprias mãos a destrói. O nosso humor, o nosso jeito de ver a vida e o dia influenciam todas as pessoas da nossa família. Se você começar o seu dia sorrindo, agradecendo, agradando seu marido, agradando seus filhos, a sua casa vai estar completamente diferente do que se você começar o dia reclamando, começar o dia de cara fechada. Isso é visível. Se você é solteira, quando você viver essa realidade de casada, se é uma coisa que o Senhor tem pra você, você vai ver nitidamente que o seu humor, a sua forma de agir realmente influencia muito no cenário da sua casa, da sua família. Então, o café tá frio, a casa tá uma bagunça, eu não tô maquiada, eu não me sinto bonita, não tô conseguindo ir na academia, mas Deus tá aqui comigo. Deus está presente aqui, sabe? Eu ainda vou ficar pelo menos 2 horas aqui dobrando roupa, mas já vou encerrar esse vídeo pra te liberar, pra você ficar tranquilo. E também pra você pensar em todas as coisas que a gente conversou. A paz não vai vir, ela não vai te alcançar quando as coisas estiverem perfeitas. A paz vai ser conquistada com força, vai ser tomada a força, e a força é na intencionalidade mesmo. A paz vai vir quando você encontrar um lugar em Deus, mesmo que a sua vida continue caótica ou não alcance o seu padrão ideal, o padrão que você idealizou. Então, talvez hoje o que você precise não é de mudar, não é de uma casa melhor, não é de um marido melhor, não são de filhos diferentes. Talvez o que hoje você precise é encontrar Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus no que você está vivendo exatamente hoje. E se você tá vivendo uma vida muito caótica, se você tá enfrentando luto, se você tá enfrentando um divórcio, se você tá enfrentando, abuso, se você tá enfrentando uma situação na sua igreja ruim, difícil, aonde que Deus tá nisso? Como é que Deus tá querendo formar Cristo em mim aqui agora? Como é que eu encontro a presença de Deus nisso? E é assim, com essa postura de coração, de alma, de espírito, com essa força que a gente vai lutar por um coração contente. Faz sentido? Obrigada, mana, por todo esse tempo que nós passamos juntas. Eu ainda vou ficar aqui um tempão passando roupa. Oh, meu Deus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.